É muito amor, né não? E Neto, se a gente morar longe do céu, vai ser fácil, que você fala meio baixo, né? A gente vai se ouvir de longe. Meus irmãos, estava aqui pensando enquanto a oração estava sendo feita. Primeira vez que eu vim nessa igreja aqui, eu estava como pastor de Piúma, e nós tivemos uma reunião aqui a respeito da Semana Santa. O pastor Rudinei convocou nossos distritos aqui da região para vir aqui. E eu me lembro quando eu cheguei em frente a essa igreja, e eu entrei nessa igreja, o que mais me impressionou foi esse piso. Eu não sei se os irmãos acham tão bonito como eu achei, mas eu olhei e falei assim, mas que piso é esse diferente? Que igreja diferente, né? E eu, em meio a pequenez, sentei no banco ali, participei de toda a programação e fiquei imaginando. Falei, puxa, deve ser diferente pregar numa igreja como essa. Até então, acostumado a pregar em igrejas mais humildes, e aí me surgiu a oportunidade de estar aqui com vocês, e eu falei, nossa, você é pastor daquela igreja do Piso Bonito. E aí eu chegando aqui, eu me deparei ao conhecê-los melhor, de que essa aqui não é só uma igreja de piso bonito, é uma igreja de base bonita, onde as famílias estão estruturadas na rocha que é Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor por esses 3 anos que nós estamos juntos. Sabemos que toda vez que chega ao final do ano, a gente não sabe o que vai acontecer. Ainda mais esse é um ano de quadrienal. E o Arnaldo não está aqui, mas o Arnaldo vai ser o nosso representante aqui da igreja. O que é quadrienal? Nós vamos escolher quem vai ser o nosso novo presidente, quem vai ser os departamentais. E geralmente, ano de quadrienal, ocorrem muitas mudanças. E a gente não sabe o futuro, mas em relação ao pastoreado, isso vai continuar para a honra e glória do Senhor, aonde quer que eu vá e aonde quer, e quem quer que venha para cá, eu tenho certeza que vocês vão continuar firmes nas promessas, e eu espero que nós nos encontremos não só aqui, mas no céu. Tem sido um privilégio para mim e para minha família morarmos aqui nessa cidade, convivermos com vocês. Nós tivemos muitas bênçãos aqui. Primeiramente, a bênção da multiplicação. Desde quando eu cheguei nesse distrito, por 2 anos seguidos, nós fomos os campeões lá os distritos, foram os campeões de crescimento de toda a associação. O distrito da Pemirim sempre esteve no topo. Para a honra e glória do Senhor, isso não é para homens se vangloriar, é porque o Senhor tem cuidado de nós e nós temos sido fiéis a Ele. Crescimento em quê? Crescimento em fidelidade, crescimento em quantidade de pessoas, crescimento em quantidade de igrejas. Por isso que no ano passado, para a honra e glória do Senhor, ao invés de 2 distritos aqui, nós agora temos 3. E já estamos com 23 igrejas, caminhando para 24 igrejas. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, ao invés de 3 distritos, quem sabe teremos 4 distritos aqui. E eu fico impressionado, porque aqui é uma região pequena para ter tantos distritos, mas eu tenho certeza que há muito a se fazer aqui, há muita obra para crescer. Eu louvo ao Senhor por essa igreja, pelos anciãos e pelos missionários dessa igreja, que tem esse coração maravilhoso e tem trazido pessoas para Jesus, e nós somos gratos por isso. Nós vamos ter alguma música inicial? Já tivemos, né? É eu para pregar mesmo agora. Já são 11h15. Minha pregação é rapidinha, hoje vai ser simples, nós vamos analisar 2 pontos, porque nós vamos estudar só 2 palavras da Bíblia. Lembre-se que nós estamos estudando as últimas frases que Jesus falou na cruz, lembre-se? São 7 frases, nós estudamos a primeira frase, que é, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda frase foi, em verdade te digo, e nós fizemos a correção, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nós entendemos isso porque lemos um pouco mais à frente e vimos que só Jesus só foi aos céus no domingo. A terceira frase foi, essa foi a primeira, terceira frase foi para Maria, disse, Maria, aí está seu filho, João, aí está sua mãe, e daquele momento ele levou para a sua casa. E hoje vai ser 2 palavras que Jesus disse. Na última vez que eu estive aqui, eu citei uma condição médica no qual a pessoa suava sangue, emitiríase, é o nome dessa doença.
É uma condição, não é uma doença, é uma condição causada por um estresse absurdo, por uma pessoa que tem que estar muito ansiosa, muito nervosa. E hoje eu vou citar outra condição médica, tá? Vocês sabem, eu sou um homem da ciência, gosto de ciência, mas a condição médica que eu vou falar para vocês é uma palavra meio grande, mas simples de entender, chamada hipovolemia. O que é hipovolemia? O prefixo hipo significa baixo, volemia significa volume. Volume de quê? No sangue, nós usamos isso para volume de sangue. Quando uma pessoa chega no hospital sangrando muito, ela está com risco de passar por esse sintoma, hipovolemia, ou seja, diminuir a quantidade de sangue, e se não for reposto esse líquido, a pessoa pode entrar em choque e até, a medicina diz, evoluir para a morte. Eu não sei se isso é uma palavra evolução, né, que a pessoa está caindo para o buraco, mas homens grandes assim, igual o William, que é um camarada forte, deve ter ali uns 5 litros de sangue circulando no corpo dele. Já meninos pequenininhas, igual vocês assim, vocês devem ter uns 2 litros só, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado. Criança tem pouco. Uma criancinha assim, ó, uns 2,5 litros por aí. As mulheres uns 3,5, 4. É o normal de uma pessoa. Jesus, ele era ali um judeu, e os judeus no tempo de Cristo, até pelas opressões, a má alimentação, eles não eram de grande estatura. Jesus era baixo, embora robusto, devido à sua atividade. Ele era ali, não é como nós falamos ele era, oh meu Deus, carpinteiro. E essa palavra carpinteiro também é a forma como chegou no português, né? Porque a Bíblia foi feita primeiro em alemão, depois em inglês, português foi o último. João Ferreira de Almeida, ele fez uma tradução, e obviamente ele os levou em conta as versões que já havia, a King James e outras mais. E nós sabemos que em inglês, construtor se fala carpenter, não é isso? Carpenter. E aí quando se traduziu para o português, ficou carpinteiro. Estudos mais profundos agora entendem que Jesus, ele não era simplesmente trabalhava com madeira, tá? Ele trabalhava com a construção inteira, entendeu? Porque carpenter em inglês significa construtor, ou arquiteto, ou a pessoa que projeta uma obra. Então, Jesus, ele era uma pessoa fisicamente diferenciada devido à sua atividade que ele praticara desde novo. A gente olha para o Ulisses assim, ó, Ulisses como é que é forte, ó, né, Ulisses? Olha lá o braço, ó, a mão do homem é forte, porque desde novinho já pega no arado, né, Ulisses? Isso aí, tem que pegar. A gente olha os empresários assim, mas, né, pessoa que trabalha no SAAI ali já não tem mais essa robustez. Aí, opa, tem também. Trabalha no escritório, já trabalha mais com a mente, não com a força. Jesus era com a força. E Jesus era forte, sabemos disso, tanto é que ele apanhou de quinta para sexta, foi obrigado a carregar a cruz de manhã, foi pendurado de manhã, e lá para as 3 horas da tarde é que Jesus então veio a falecer, e ainda estava lúcido. Se nós formos para o livro de Marcos, no capítulo 15, nós não precisamos ler, mas se você quiser ler, conferir depois, foi oferecido a Jesus no caminho da Via Dolorosa uma solução de vinho e de mirra. Isso é uma solução muito antiga de uma espécie de um entorpecente, um anestésico. Se você tiver o privilégio ou desprivilégio de usar essas substâncias misturadas, vinho e mirra, você vai ficar assim com seus sentidos meio abalados. Por que eles faziam isso? Era uma forma de misericórdia com aqueles que iriam morrer ali, para que não sofresse tanto, então tivesse os seus sentidos ali mais atenuados, ficasse meio fora de si, como se fosse um anestésico, tá? Um anestésico geral. Lógico que a pessoa não apagava, mas ficava sentindo menos agonia e menos a dor. Jesus rejeita isso. Marcos 15, ele não aceita. Por quê? Ele queria estar com a mente lúcida pelo que iria passar. Lembre-se, Jesus foi tentado desde o seu nascimento até a sua morte. Tanto é que ele foi colocado em meio ladrões, e esses malfeitores, um deles tentou ainda Cristo, disse, olha, salvou tanto, por que você não salva a gente? Você não és o Cristo? Salve-te a ti mesmo e salve a gente também. Lógico, nós temos a história do outro bandido que disse, você não teme a Deus, nem na hora da morte? E eu já falei aqui com vocês que ele teve a ousadia, você vê que não há em momento nenhum da Bíblia,
alguém chamando Jesus pelo nome, a não ser seus pais, lógico. E ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Coisa maravilhosa. A última vez que eu estive aqui, nós falamos da relação entre Maria e João, que Jesus ali estabeleceu. Duas pessoas que não eram parentes, Jesus transforma agora em uma família. E eu disse que assim deve ser aqui na igreja. Nós que não somos parentes, nem todos, né, tirando os Costas aí, os Machados da vida, que são parentes e é quase a igreja toda. Os Pena Forte também, aqui é pouco, mas lá em Rosa Meirelles é mais. Então, embora não sejamos famílias total de sangue, nós temos que ser famílias em Jesus Cristo, porque em Deus todos nós somos irmãos. E se tivéssemos essa visão, nós trataríamos os nossos membros de igreja de forma diferente. Porque membros da nossa família, a gente quer defender a qualquer custo, a gente quer tratar da melhor forma possível, a gente quer fazer o nosso melhor. Isso tem que acontecer em nossa igreja, tem que acontecer no meio de nós. Mas, depois dessa frase, Jesus então diz duas palavras, e essas duas palavras nós vamos primeiro entender porque ele diz, e depois aplicar a nossa vida. Abra sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 28. Versículo 28 do capítulo 19 do Evangelho de João. João é o evangelista mais fidedigno porque ele estava lá presente, ele estava diante da cruz de Cristo. E ele escreve o seu evangelho ali por volta do ano 70, e ele descreve o que aconteceu lá. Quantos já acharam, digam amém. Opa, glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Ei, tem algumas misericórdias aí, né? Vamos dar mais um tempo para você achar, porque é bom a gente ler. Abra e deixa aberto. João capítulo 19, versículo 28. Olha o que diz a Bíblia. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, Jesus já pressentia, diz o seguinte: olha, o que era para ser feito já está sendo feito, as coisas já estão terminadas. E a Bíblia diz então, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse o quê? Tenho sede. Quem sabe é uma das primeiras palavras ou primeiras expressões que todas as crianças aprendem. Com a minha filha, eu lembro dessa época. Ela falava água, quando ela queria água. Olha ela ali, ó. Porque as crianças, e assim como adultos, como velhos, todos nós precisamos de água. A água é algo fundamental em nosso corpo. Eu sei que muitos aqui, muitas vezes negligenciam esse que deve ser um hábito saudável em nossa vida. Bastante água, e eu falo água por dentro e água por fora, né? Beber água e tomar uns banhos de vez em quando para ficar cheiroso, né? Bonitinho. Michael, que vai para a academia, por exemplo, ele toma 3 banhos por dia, né, Michael? Para não ficar suado, essas coisas, tem que ficar, beleza. Só para o bigode dele é um banho, para lavar aquilo ali. Então, Jesus diz em alta voz, tenho sede. E o que isso quer dizer? Se Jesus estava com sede, por que ele não aceitou aquilo lá? Como eu já disse, ele não queria que a sua mente ficasse entorpecida. Mas agora, Jesus sangrando, entrando nesse estado, como eu disse para você, de hipovolemia, o sangue saindo do seu corpo de tal forma, um dos sintomas dessa hipovolemia é a pessoa sentir sede, porque o corpo faz com que a gente ingira mais água para poder suprir essa falta de volume de sangue. Isso demonstra que Jesus, pendurado na cruz, ele não se encaixa no quadro teológico de alguns que defendem, que é o quadro docentista. O que é docentismo? O docentismo acredita que tudo que aconteceu na cruz foi só uma encenação, de que Jesus, como Deus, não sentiu dor, que Jesus não estava sofrendo nada. E isso é uma forma de que alguns pensam aí, sabia disso? Chamado-se docentismo. Então, esse pensamento docentista não é real. Cristo estava ali como um homem, como um ser humano, como uma pessoa, como eu e você.
E que se estivéssemos nessa situação, perdendo uma quantidade de sangue como Jesus estava, naturalmente, fisiologicamente, o nosso corpo sentiria sede. E Jesus então disse: tenho sede. Isso nos demonstra, irmãos, que Jesus veio como um homem. Ele nasceu e cresceu como um de nós. E o que ele sentiu é o que você e eu sentimos. Só que aqui, Jesus estava fazendo e lutando a maior batalha do universo. Ele estava lutando por mim e por você. Era para eu e você estarmos pendurados naquela cruz. Porém, Jesus estava lá. E observe como João coloca o texto, pressentindo. Jesus estava vendo que as coisas estavam terminando. Ali, quando Jesus percebe isso, ele vê o plano de Deus se cumprindo exatamente como era para cumprir. As pessoas que estavam em volta de Cristo não sabiam, muitas nem perceberam, mas estavam cumprindo as profecias do Antigo Testamento a respeito de Cristo. O Antigo Testamento diz que ele seria escarnecido. Tinha escarnecedores em volta dele, sim ou não? Sim. As pessoas que estavam em volta de Cristo, lembra que eu falei dos soldados, 4 soldados dividindo a roupa de Cristo? Lá em Salmo 22 fala que as suas vestes seriam repartidas. Isso é um cumprimento de uma profecia. Ah, mas pastor, o Salmo não é um livro profético, mas é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus disse a respeito de Jesus e o que se cumpriu lá na frente, esse verso se tornou um verso profético a respeito do que é Jesus Cristo, um cumprimento das palavras da Escritura. Tudo o que estava acontecendo ali estava demonstrando o que já havia sido predito a respeito do Salvador, do Messias, do Jesus, o nosso Rei e Salvador. E chegou o momento em que não só as pessoas que estavam em volta estavam participando do cumprimento das profecias. Isso até faz um pouco de sentido na oração de Cristo, quando dizia: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles estavam participando do cumprimento sem nem perceber. Mas agora Jesus percebeu que tinha uma parte que ele deveria fazer. Porque se você voltar lá comigo, Salmo 69, vai lá comigo. Abra lá, Salmo 69, versículo 21. Há uma parte da palavra de Deus que fala a respeito desse momento da crucifixão. O Salmo 69, ele fala ali a respeito da bondade, do homem bom, daquele que faz a vontade de Deus. E no versículo 21, ele dá uma informação específica, e essa informação foi exatamente o que foi se cumprido lá na cruz. Já achou aí comigo? Salmo 69, versículo 21. Amém? Isso, amém. Olha o que está escrito: deram-me fel por mantimento, e na minha sede deram a beber o quê? Vinagre. Ah, você pode falar, é coincidência? Não é coincidência. A palavra de Deus, ela é intencional. Deus faz as coisas de forma intencional. Como assim, pastor? Quer dizer que se Deus falou, não importa o que aconteça, vai acontecer? Algumas pessoas pensam isso. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Mas o fato de Deus saber, não é Deus que causa. Pode ser que ele interfira na história, sim, ele interferiu e interfere, mas não quer dizer que é ele que causa aquilo ali. No passado, Deus olhou para frente, viu o momento da crucifixão e inspirou os seus profetas a dar informações exatamente sobre o que iria acontecer. E aqui está uma das profecias que dependia total e exclusivamente de Cristo. Porque se Jesus não fala nada, quem ia saber que ele estava com sede? Quem ia querer dar algo para ele beber? Não é isso? Então Jesus disse a palavra: tenho sede. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à agonia, o abandono, mesmo em meio às provações, Jesus, a sua mente 100% Deus, pensou: agora é a hora de se cumprir o que estava escrito. E ele diz, versículo 21, 28, como lemos: tenho sede. E se você pular para o versículo 29, a reação a esse pedido de Cristo, diz o seguinte: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca.
levaram até a boca de Cristo vinagre. Vinagre é conhecido quimicamente como ácido acético. Ele é uma coisa não muito palatável. Se você for provar vinagre direto, você vai achar um negócio meio estranho, ruim, porque ele é um ácido. Ele não é considerado um ácido muito forte, mas ele é um ácido. Então ele tem um gosto característico, não é algo muito saboroso. Eu sei que alguns até usam na sua culinária, mas o ácido acético, ele é conseguido da seguinte maneira: extrai-se o suco da uva, permite que esse suco da uva se estrague, é essa palavra mesmo, ele passa do ponto e ele se estrague, e nós chamamos isso de fermentação, para ficar mais bonitinho, né? E aí forma-se o vinho alcoólico. O vinho alcoólico, se ele também passar da época, se estragar, algumas bactérias vão lá, decompõem esse álcool e transforma esse vinho estragado em vinagre. Então o vinagre é o suco que estragou e o vinho que estragou. Você entendeu? É algo terrível. E a gente não fica muito difícil de entender por que eles deram isso. Ah, mas esse soldado era muito ruim. A pessoa está com sede, vai dar vinagre para beber? Lembra que eu falei que em Marcos capítulo 15, ofereciam vinho com mirra para que ele se entorpecesse e sentisse menos dor? Isso não era nos frascos esterilizados, isso não era nos frascos bonitinhos, provavelmente era carregado em baldes, tudo sujo, mal limpos. Então, e ficava debaixo do sol. O sol da Judéia não é o sol do Brasil, o negócio lá é feio, é quente. Esse vinho, esse suco de uva se estragava muito rapidamente. Se você colocar o vinho em condições ideais, sem muito calor, ele demora 2 meses para virar ácido acético, para virar vinagre. Mas, quando o calor entra na reação, ele acelera essa reação. Então era provável que os soldados ali queriam botar um pouco de suco ou de vinho na boca de Cristo para que aliviasse um pouco a sede, mas já tinha sido estragado, já estava podre, já tinha virado ácido acético, já tinha virado vinagre. Por que fizeram isso? E por que Jesus disse: tenho sede? Para que se cumprisse à risca a profecia do que estava para acontecer. As palavras ditas na cruz não foram palavras aleatórias, não foram declarações de um moribundo que estava em seus últimos momentos, foram palavras pensadas para que tudo se cumprisse conforme estava nas Escrituras. Jesus, nos seus últimos momentos de dor, ele quis demonstrar de que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira e confiável. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição que a gente pode tirar desse verso é: eu e você podemos crer nas próximas promessas que ainda não se cumpriram. Existem promessas que não se cumpriu ainda, irmãos? Sim ou não? Sim. Se você for para Mateus 24, aquelas promessas que aconteceriam na sociedade, na natureza, todas elas já aconteceram. Todas, menos uma. Qual é a promessa que está no final? E este evangelho do reino será pregado a toda tribo, língua e nação. Então virá o quê? Falta só uma. Todas as outras se cumpriram à risca. E muitas vezes, eu triste dizer isso, vivemos como se essa não fosse uma realidade que vai acontecer. Jesus certa vez diz o seguinte: se vós não falais, as pedras falarão. Nós, como igreja, como movimento adventistas, fomos chamados para dar essa última mensagem ao mundo, as mensagens angélicas. Sai dela, povo meu. Caiu a grande Babilônia. Mas muitas vezes nós não estamos vivendo como se essa profecia, essa realidade fosse acontecer. E eu creio, meus irmãos, que pode acontecer em nossa geração, em nossos dias. A gente não fica mais vislumbrado com algumas coisas. Vocês estão acompanhando as notícias que estão acontecendo? A gente não fica mais preocupado. Aconteceu um tornado no Rio Grande do Sul, vocês ficaram sabendo um tempo atrás aí? Vocês já ouviram falar na história que isso acontecia aqui no Brasil? Não. Morreu gente lá, gente? Muita gente. E ao mesmo tempo que estava morrendo gente, o povo estava no Rio de Janeiro se divertindo com um show da Madonna. Nós estamos vivendo uma época estranha, né?
Aí você pode achar, é normal, não, é longe lá. Semana agora passou um furacão lá na Flórida, de novo. Como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Milton. Morreu gente lá, gente. Mas a gente está achando isso natural. E alguns adventistas ficam falando assim, mas é alteração climática, isso é normal, isso é o novo normal. Irmãos, abram os olhos. A natureza está clamando, isso é sinais de dores de parto. O mundo está dizendo, está chegando o fim. Mas muitas vezes a gente acha que as profecias não vão acontecer. Eu digo a vocês que essa igreja tem missionários em todos os países desse mundo. Eu falei todos os países desse mundo. E vai chegar um momento, e não vai demorar muito, em que a última pessoa vai ouvir a respeito do Salvador. Quem sabe o último batismo vai acontecer, a última alma vai se converter. E sabe quando isso acontecer, a porta da graça se fecha, e aí nós vamos ouvir de Deus, filho, vai buscar seus amados. E nessa igreja aqui, infelizmente, eu digo isso com dor no coração, mas a Bíblia diz que nós estamos numa época em que somos mornos, e pode ser que haja, tomara que não, eu torço que não e oro para que não, acontecerá uma sacudidura. E muitos dos que nós confiávamos como certos sairão desses bancos para ser os nossos maiores inimigos. E muitos que estão lá fora, que você dizia, nunca essa pessoa vai vir aqui para dentro e vai ser usado com poder e majestade, porque é assim que diz a palavra de Deus. A promessa de Deus é verdadeira, é fiel e vai se cumprir. O que eu posso ouvir com essa palavra? Tenho sede e lhe deram então um vinagre. É algo aleatório? Não, Jesus estava mostrando, tudo o que está predito se cumpre e vai se cumprir. Amigos, vai chegar um momento em que esse céu se abrirá. E Neto falou que há uma senhorinha aqui ao lado, né? E nesse dia, eu creio, Neto, pela fé, que ela vai deixar de estar aqui ao lado, para ir para o lado de Jesus na glória. Não só ela, mas muitos outros. Por quê? Porque esse mesmo Deus cumpriu todas as suas promessas, porque agora Ele não cumpriria as finais. Agora o que eu e você estamos fazendo com as nossas liberdades, o nosso poder de escolha? Eu estou vivendo como se Jesus estivesse voltando? Eu estou vivendo como se as profecias estivessem se cumprindo? Houve aqui uma vigília só sobre profecias, e muitas vezes algumas pessoas ouvem profecias, saem daqui desesperados, meu pai, vou vender tudo, Jesus está voltando. Não é essa a ideia. As profecias não são para nos deixar com medo, as profecias é para nos deixar com alegria, regozijando, porque Jesus está voltando, e Ele virá, porque a sua palavra se cumpre à risca. Jesus morrendo na cruz, Ele pediu água, disse que estava com sede, para que se cumprisse as Escrituras, e as Escrituras vão se cumprir. Amém. Queridos amigos, mas infelizmente a Bíblia nos diz que naquele dia alguns correrão para Cristo, e Ele vai dizer, eu nunca vos conheci, nunca vos conheci. Misericórdia. Será que tem alguém aqui que não está sendo conhecido por Jesus? Será que tem alguém aqui que tem gastado seu tempo com outras coisas, a não ser botar o chão e pedir misericórdia? Senhor, me dê forças hoje. Será que tem alguém aqui que, ao invés de buscar os seus próprios interesses e prazeres, tem meditado na palavra de Deus e buscado cumprir a vontade de Deus e não a minha? Eu preciso abrir mão de mim mesmo para ser salvo. Eu preciso abrir mão do que eu gosto, do que eu quero, para olhar para o Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim, porque só assim estaremos confiando nele. E eu digo, esse Jesus é confiável, porque Ele cumpre o que Ele diz. A palavra do Senhor se cumpre. Não há uma promessa que Ele fez que ainda não se cumpriu, que era para ter cumprido, né? Há algumas promessas que ainda faltam se cumprir. A mais doce delas é, virei outra vez. Quando vos preparar-vos lugar, retornarei, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu preguei essa mesma mensagem ali agora em Pedrinhos. Eu disse o seguinte, que no céu, eu não sei como é que vai ser a onipresença de Jesus. Não me pergunte, que a Bíblia não fala, o Espírito de Profecia não fala. Eu não sei se Jesus vai estar em toda parte ou se Ele vai estar num lugar só. Mas mesmo se Ele estiver num lugar, se tiver uma fila, se eu tiver que esperar 30, 40, 50 anos para falar com esse Jesus, eu vou esperar, porque o abraço que eu vou dar em Cristo vai ser algo incrível.
Eu penso assim, eu tenho essa esperança de que Cristo, mesmo conhecendo quem eu sou, minhas limitações, minhas fraquezas, meus pecados, Ele olhou para mim e disse: filho, se você quiser, você pode ser mais, você pode ser salvo. E eu disse sim para esse Cristo. Mas pode ser que há pessoas aqui que ainda não aceitaram por completo. Ficam brincando que estão na igreja e brincando que estão no mundo. Ficam achando que está tudo bem aqui, mas vivendo seus próprios interesses. Sentam nesses bancos como se estivessem indo para o céu, mas na verdade estão buscando tudo que é contra a palavra de Deus. E a esses eu digo: arrependam-se, lembre-se, as promessas acontecerão. Está você envolvido no povo de Deus ou não? Está você pregando ou não? Porque se nós não pregarmos, as pedras falarão. Jesus vai voltar. A promessa é fiel e verdadeira. E quando Ele voltar, eu espero ver cada um de vocês, que não haja joio no meio de nós, somente trigo, que vivamos como uma família, que sejamos salvos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ainda falar sobre as duas últimas frases que Jesus disse na cruz, mas hoje nós temos que entender: o sacrifício de Cristo foi real. Ele sofreu e Ele fez isso para que se cumprissem as promessas, e as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Posso confiar nesse Jesus. Nós vamos ter uma música agora especial para a doutora Rosiane, e depois nós vamos fazer uma oração pedindo misericórdia e a graça do Senhor. Não somos nada sem Jesus, sem Ele aqui não há prazer. Ele completa o que faltar em nossos corações e a